E aí, galerinha do AT5, satisfação, mais uma live aí especial hoje com meu querido irmão Dunga, isso mesmo, Dunga, missionário católico, um cara, gente boa, meu irmão de fé, me ajudou muito, uma amizade aí de 20 anos, Dungão já tá na área, já acenou, esse é pontual, já vamos pra conversar, já tá entrando, esse é top, top demais. Elaine, meu amor, Everton Cunha que entrou, a galera que tá entrando aí. Fala, Oh, meu amigo. aí sim. Tudo bem? Beleza, meu irmão? Como é que você tá, cara? Joia. Aqui é como se a gente estivesse na Inglaterra. É sete, Pô, é sete. coisa linda. Eu tava no cronômetro aqui, eu falei, Isa, minha filha tá do lado aqui, ó, tem que dar 7 horas a gente entrar para falar com esse grande irmão. Boa noite, irmão. Boa Obrigado aí por noite. você dar seu tempo aí pra gente um pouquinho, né? Poder partilhar a vida. Essa semana tem sido legal aqui, que Deus deu uma inspiração para nós fazer uma semana de lives, né? A gente teve com uma live com o Elano na segunda, que também foi sensacional. Foi Aí top. teve o Adrianinho, um amigo meu que jogou comigo na Ponte, está morando nos Estados Unidos. Ontem eu falei com o Dedimar, que ele é coordenador das categorias menores do Palmeiras, até trabalha com meu filho lá, né? Então foi um papo legal, ele que ministra o evangelho, ele é pastor. Então foi Poxa, que legal. foi muito legal assim, a gente pôde partilhar um pouquinho que a gente fala que vai além das quatro linhas, né, irmão? Que é o futebol não pode estar voltado somente para aquele resultado final que é ganhar e perder um jogo, né? Envolve tanta coisa, uns sonhos, objetivos, né? Metas, sonhos às vezes somente do pai, que a gente conversou bastante com os pais ontem, dei até um puxãozinho de orelha neles, como postura comportamental, que é bom ouvir de um profissional que está no alto rendimento, né? Que o Palmeiras hoje ele é referência da base, né, no nosso país. Então, foi bom ter ouvido com ele. E trazendo, você traz, linka tudo isso, né, irmão? Você que é um missionário católico aí que arrasta um povo, tem uma história maravilhosa, um cara que tem uma amizade aí para 20 anos, a gente tem uma amizade. E você me ajudou Verdade. muito, né? Um período que eu era atleta de futebol profissional, você me indicava os padres que iam me acolher, os irmãos, o Eros Biondini, que tanto que a live dessa semana em cima da música dele, né? Uma história Uhum. para contar, uma vida para doar. Um grande irmão, meu compadre hoje, né? A gente tem uma Verdade. amizade maravilhosa, um mundo novo que fez parte da minha vida. Mas tudo isso começou lá atrás, no início da nossa amizade, lá que você foi, na realidade, eu muito novo, né, Dunga? E você me direcionando no caminho que Deus já tinha plantado, lógico, mas que usou tua vida aí para. E hoje eu louvo a Deus pela tua vida, porque tudo isso você fez parte de todo esse processo da minha vida como atleta e hoje vivendo também esse processo do AT5. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Obrigado, Taliba. Puxa vida, um abraço para a Elaine, um abraço para todos os seus filhos, né? As duas meninas lindas, o Sim. Gabrielzinho. É, realmente, olha, eu fico muito feliz, né? Porque 20 anos passam tão rápidos, né, rapaz? Puxa vida, você falou 20 anos, eu estou imaginando que foi há 3 anos atrás que a gente se conheceu. Olha os cabelos Rapaz, brancos aí, ó. nossa, olha aqui, ó. Mas é legal, né? Bacana, é bom demais. Eu me lembro quando você ainda como atleta no Curitiba, no Botafogo, no Atlético, no Esporte, onde você ia, eu ia indicando um padre amigo meu que morava naquela cidade, que você podia se aproximar. Sim. E com isso você foi conhecendo também muita gente, e muita gente também tendo o prazer, né, de conviver com um jogador profissional, que eu acho que nós que jogamos futebol de maneira amadora, finais de semana, o sonho nosso é ser amigo de um jogador de futebol. Né? É como se fosse assim um, entre aspas, um glamour, né? Pô, eu Sim. sou amigo do jogador tal, não acredito. E você mostra uma foto, então, quando você veio bater uma bolinha com a gente aqui em Pindamonhangaba e os caras viram você jogando bola, eu falei, pô, cara, o cara é profissional. Mas eu tô falando pra você que o cara é profissional, pô. Então, é muito bacana, eu acho que vocês nos representam, né, em sonhos que nós não tivemos a chance de realizar em nossa vida. E quando a gente se aproxima de vocês, essa energia, essa força, essa experiência, né, dos gramados,
das arquibancadas lotadas, dos dias de decisão, dos domingos à tarde, do mundo que vocês conheceram através do futebol. Então isso agrega muito para a gente. E a gente, né, digamos assim, pobres mortais, ficamos assim muito lisonjeados, né, cara? Pô, eu sou amigo do Elano, eu sou amigo do Marcos, do Sérgio, né, do Ataliba e do Neymar e por aí afora, né? Então eu que estou muito feliz de poder estar com você e agora nessa nova fase, agora como uma pessoa à frente de um projeto tão bonito como a AT5, que forma, além de formar o profissional no futebol, o goleiro, o jogador, forma também o ser humano, né? Porque você teve um encontro pessoal com Deus muito forte e você tem uma família abençoada, né? Uma esposa guerreira, filhos maravilhosos. Então, eu fico imaginando como Deus também usa você, que além de já ensinar o futebol para essa criançada, ensina também valores, né? Valores éticos, profissionais. Então, eu vejo que o esporte ele pode colaborar muito com a formação da sociedade. Então, parabéns, obrigado por estar aqui na sua live, né? Me sinto honrado e eu quero dar uma boa noite também para todas as pessoas que fazem parte desse seu mundo, né, cara? Que não me conhecem. Então, eu sou o Dunga, já joguei futebol, mas amador, né? Numa época que goleador. Opa, cabeceador, né? Mas fui jogador amador numa época que o campeonato amador do estado era muito disputado, né? A gente disputava rodando o estado inteiro, mas não pude ser profissional por questões, acho que culturais, né? Que minha época, na minha família, a gente não se permitia sonhar tanto, né? Mas fui muito feliz como jogador amador, joguei até os 27 anos e hoje eu sou missionário, né? Já há 35 anos, estou com 56 anos aí e muito feliz, muito realizado. E falando com você, quero mandar um abraço pro Elano, que é um parceiraço nosso, né, cara? Um cara, gente boa demais. E tantos outros, o Jefferson, que hoje, infelizmente, está adoecido, que jogou também em alguns times que você jogou, jogou no Botafogo, jogou também no Curitiba, aliás, que no Juventude, se eu não me engano. Juventude. E hoje no Juventude. É uma pessoa que hoje se recupera ainda, né, de uma doença. Mas vocês são realmente pessoas que nos passam muita coisa boa. Então, vamos bater esse papo aí que é muito legal estar com vocês aqui. Pô, Dungão, é uma alegria muito grande mesmo, né? Você falando tudo isso, também me apresentar para o teu público, aí que tem um público teu aí. Nós somos a T5 aqui de Paulínia, né? Meu nome é Ataliba aí. E a gente tem um projeto Escolinha, que a gente fala que são 3 vertentes que nós trabalhamos, né? Que é a escolinha de futebol, escolinha de treinamento e uma consultoria esportiva, que é para cuidar da carreira dos meninos aí que estão desenvolvendo, com especificidade para garotos de 10 a 15 anos, é o que eu tenho procurado fazer aí com essa galera, né? E com você, na realidade, nós queremos ouvir você, né? Na realidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, irmão? Um tempo difícil, um tempo diferente, né? Para aqueles que realmente não crê. Um tempo que eu confesso para você que nos primeiros 15 dias da paralisação foi um baque muito grande, né? Porque se começa a pensar aí racionalmente as situações. Foi um período difícil, mas depois no caminho, né? Graças a Deus, como você falou aí, a gente tem algo em se apoiar, né? Que é o mais importante, aquilo que é eterno. E aí foi equilibrando e vendo que Deus ele vai cuidando de todas as situações, né? De todos os momentos, tudo aquilo que é necessário para cada tempo. Mas, e falando do teu livro, né? Acredite, é bem na realidade aí. Estamos aqui, ó. Legal, bacana. Tá aqui Que joia. Então, dentro dessa realidade, né? Esse acreditar dessas fases que são importantes, principalmente agora, né, irmão? Você pega um garoto, nós temos lá o Astromar também que vai fazer uma live conosco. Nós temos o Felipe que eu assessoro a carreira dele, né? E ele tem 17 anos, que é uma realidade tão próxima do profissional, de definição que existe uma parada. Então, como fazer, né? Você poder falar para o nosso público aí, para pai, para aluno, né? Essa realidade de acreditar, né? Acreditar em quê e como, né? Porque a realidade hoje fica tão obscura, porque a gente ouve diversos lados, A, B, C e D, que não é o necessário, né? Que a gente quer o bem comum para que todos possam sair bem
né? Hoje vai ser essa intolerância, ela não é necessária, mas nós, né, que dentro da sua referência, dentro daquilo que eu sou referência, nós temos, claro, algumas coisas, objetivos que nos faz caminhar, né? Que é esse acreditar, tem que ter um propósito maior, né? Verdade, Taliba. Olha, o mundo passou por vários momentos semelhantes, né? Nós temos aí as duas guerras mundiais, né? Lá para o comecinho do século, 1918, e depois nos anos 40, 45, onde o mundo experimentou uma pequena paralisia. Não foram todos os países que entraram naquela guerra, Sim. mas muitos participaram e sofreram as consequências. E nós estamos num terceiro momento aí, onde o mundo todo está enfrentando uma guerra, né? Portanto, a gente pode chamar isso de guerra mundial, da terceira guerra Sim. mundial, mas sem bombas, sem aviões sobrevoando, sem trincheiras, e todos lutando contra o mesmo inimigo, e é invisível, né? E isso causou uma paralisia, né? Agora, eu sempre vejo a coisa pelo lado mais positivo possível, né? Possível. Sim. Eu vejo o seguinte, eu acho que o mundo também precisava de uma parada, sabe? Nós estávamos em todos os setores da sociedade, nós estávamos caminhando por raciocínios muito ruins, né? A família, a amizade, o profissionalismo, a ética. Então, tudo isso estava meio que comprometido e a gente percebia que todos os setores estavam, de alguma forma, adulterados, né? Sim. Não estava com a sua característica Pronto. original. Né? Se a gente fosse para o esporte, estava ruim. Se a gente fosse para a política, estava ruim. Se a gente fosse para o ensino, para a saúde, para a família. Então, acho que essa parada, né, e eu acompanho programas de esporte, por exemplo, todos os dias, né? Eu acompanho, Sim. eu vejo, né? Como tem sido, por exemplo, né, a vida do jogador de futebol que voltou para sua casa, que está treinando na varanda do apartamento, né, no quintalzinho pequenininho, porque ninguém tem quintal enorme hoje em dia, né? Mas Sim. tá ali. Mas qual é a vantagem? Ele está perto da esposa, ou está perto do pai, perto da mãe, perto do filho, perto da filha. Está perdendo um tempo de treino, de performance, está parado o campeonato, prejudicou muita gente? Sim. Mas a pessoa, né, ela está tendo uma chance de se rever. Então hoje, Deus vai cuidar daqueles que pedem o auxílio de Deus. Não vai faltar nada, não. Nós vamos voltar igual aos nossos pais, que todo dia voltava na mesa o restinho da mortadela, o restinho da carne moída, o restinho da cebola, e fazíamos verdadeiros banquetes. Aqui em casa está assim, Thalila. Todo Legal. dia tem 5, 6 misturas diferentes, mas é um pouquinho, 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 e sobra de novo e volta de novo para a mesa no dia seguinte, entendeu? Então hoje mesmo a Néia fez um banquete aqui, pegou um pouquinho de moela de frango, um pouquinho de carne moída, um bifinho que sobrou de domingo. Só sei que ela foi colocando, tinha 5 coisas para comer em casa hoje, mas Tá tudo, chique. tudo pequenininho, parecia comida de passarinho, entendeu? Ó, não é que sobrou de novo, rapaz, amanhã nós vamos ter que comer de novo o negócio. Então, isso, só que estava na mesa, eu, a Néia, a Priscila e a Ana Carolina. De novo, nos olhando nos olhos, conversando, enfrentando os nossos problemas e revendo a nossa própria vida. Então, acho que o mundo precisava disso, tá? Sim. E eu tenho certeza que todos nós, e em todos os nossos setores, apesar do sofrimento, da perda material, nós vamos voltar melhor, tá? Eu acredito que todas essas crianças e adolescentes que fazem parte da T5, por exemplo, vão voltar com muito mais fome de treinar, de querer ser um profissional. Os pais vão estar mais atentos aos filhos, porque tiveram que conviver mais com os filhos, tiveram que ser professores, pedagogos, preparadores físicos, tiveram que cuidar da criançada. Então, Verdade. a esposa e o marido tiveram obrigatoriamente que conversar um pouco mais, né? O empresário sentiu a dor de ter que mandar um funcionário embora, porque ele não está mandando embora só porque ele queria economizar, mas é porque ele também estava sem dinheiro. Então ele começou a perceber como é ruim, né, dispensar uma pessoa, como é ruim perder esse poder
de agregar e ter que dispensar. Então, acho que todos nós vamos voltar diferente. Então, o mundo precisava dessa reedição. Claro, olhamos para a política, vemos essa confusão aí, todo mundo querendo aproveitar um pouco desse momento para fazer a sua própria campanha. Nós vemos aí os cientistas falando uma coisa, os infectologistas falando outra, os sanitaristas falando outra. Então, intensivista falando outra. Exatamente. Então, mas eles obrigatoriamente terão que se ajeitar, até porque vem aí, né, as eleições de setembro, e eu tenho certeza absoluta, meu, que no mês de setembro tudo isso acaba. Porque o povo vai... Como é que eles vão fazer? Não cancelaram a eleição, rapaz. Então tem muita coisa por detrás disso também. Então, tudo está passando por um reset e um start novo. Então, acredito que as ideias, as inspirações estão encontrando nesse momento o lugar correto para serem colocadas e nós vamos chegar lá, se Deus quiser, cara. Eu tenho certeza disso aí. É lindo ver você falar assim, Dunga, porque é uma realidade. A Elaine, ela, como você falou, realmente é uma mulher de Deus, que tem acompanhado eu nesse período, né? Uma mulher que está sempre em oração. E ela fala sempre isso, né? A dor maior que eu tive foi ser mandado embora do Atlético Mineiro. Por quê? Eu sempre estava na degrau, sempre você me acompanhou, eu chegava em dezembro aí na sua casa, na virada do ano, só falava esperando ver qual o contrato que eu tinha, né? E naquele período no Atlético foi onde começou a primeira realidade dentro do futebol. De um garoto que sonhou jogar futebol de 7 anos até 11 anos, aí foi para Ponte Preta e só subindo degrau. E quando cheguei a 26 anos, tive essa decepção. E ela falava assim para mim, né? Isso como uma esposa, uma mulher de fibra, né? Eu deitado, quando eu recebi a notícia, ela falou assim para mim, falou, ó, quem perdeu não foi você. Pô, na hora eu fiquei louco, né, Dungão? Falei, quem perdeu não fui eu. Lógico que fui eu, pô. Meu nome para todo lugar aí, dispensado. Onde eu vou arrumar contrato igual que eu tenho aqui, aquela realidade. E nesse momento ela também centrada, né, cara? E tentando me colocar no eixo, tá ali, bem assim, Deus está cuidando. E ela falava, porque a gente começou esse ano a viver uma loucura muito grande aqui em casa. Um menino de jogar em São Paulo, outro estudando, vestibular, Elaine estudando. Então a gente entrou naquilo que você falou. Chegou um ponto que não dava mais, né, Dunga? Porque casa virou dormitório, passagem pelo filho, relacionamento só superficial, né? Nada profundo, né? Então a gente está vivendo um tempo que é para a gente voltar para nós mesmos, eu acredito isso. E eu falo assim que você tem que rever tanta coisa, né? Olhar para dentro, ver, se deparar com muitas verdades que você não gostaria de ver, que você ainda tem, né? Que isso que é o mais belo, mas ao mesmo tempo também de viver coisas. Hoje até o Gabriel cozinha, as meninas cozinham bem, que legal. Faz aquele prato gostoso pro papai. Então o papai está sendo bem tratado por elas, né? A gente tá tendo uma convivência dias bons e dias maus, porque também cada um aflora essa... E eles também sofrem, né, Dunga? Eu acho que é importante a gente falar, porque a gente acha muitas vezes pais que as crianças não estão sofrendo. Estão sofrendo de maneiras diferentes, mas estão sofrendo. Elas passam por um período que... Eu pego a Mariana, que tem 16 anos, que já vai fazer o vestibular, a preocupação dela é o vestibular. E isso, eu falo para mim, isso é importante para você. Então, é importante. Se para você é importante, para mim é importante também. Então, cada um vive essa maneira esse tempo de uma maneira diferente, não é isso mesmo? Verdade. Cada um de nós estamos numa época da nossa vida, né? Eu, por exemplo, estou com 56 anos, né? Estou na minha sexta década de vida, né, meu? Então, mas imagina, eu estou com 2 filhas aqui que não têm 30 anos ainda. Então eu fico olhando para elas e vejo que está sendo difícil para elas ficarem em casa, né? Amanhecer de manhã, olhar para o pai e para a mãe e não poder conviver com os amigos, não poder sair para balada, não poder... Minha filha, por exemplo, estava morando em São Paulo, né? Estava vivendo lá e agora voltou para casa, e porque o lugar onde ela trabalhava também está com dificuldade, então a gente vai entregar o apartamento, ela vai ficar mais um tempo em casa. Então, todas essas mudanças, todos nós estamos passando por mudanças radicais, todos nós estamos passando por momentos assim de profundo discernimento do que vamos fazer daqui para frente,
Por isso que eu afirmo mais uma vez, nós estamos tendo uma oportunidade, né? Eu vejo isso como oportunidade. É uma oportunidade que a gente tem de rever os nossos projetos, estipular novas metas, né? Novas etapas da nossa vida. Por exemplo, eu tenho já estipulado para o ano que vem, né? Levando em consideração que essa pandemia aí termine ainda esse ano, setembro, outubro no máximo, né? Eu tenho planos para o ano que vem. E o que eu posso fazer agora? Executá-los? Não. Eu estou tendo a Planejar. oportunidade de pensar, detalhar, arriscar, melhorar. Então, está sendo uma atividade minha nesses tempos pensar, né? Uma coisa que a gente fazia, às vezes, muita coisa sem pensar, agora nós vamos voltar a fazer depois de ter pensado muito. Então, quando a Bastante. gente. É bastante. Então, o nível de erro vai ser muito menor, né, das atitudes que nós teremos no futuro. Porque pela velocidade das coisas que estavam indo, nós todos, né, você na T5, eu na minha vida missionária, eu tenho uma pequena empresa também com um funcionário só, que é a minha filha, né? Dunga Apresentações. Então, mas muitas coisas, por questões de necessidade, a gente ia fazendo pensando pouco. Não digo sem pensar, mas pensando pouco. Agora não. Agora nós estamos tendo tempo de pensar bastante para depois executar. Então eu quero entender que as decisões, as atitudes que virão pós-coronavírus serão todas assertivas, né? Em todos os setores da sociedade. Então, no seu meio, que é do empresariado de novos atletas, no meu meio, que é o show business, né? O show, a arte cristã, que é o show, os meus programas de televisão, minhas redes sociais. Enfim, nós temos a chance agora de fazer mais coisas com mais discernimento. E enfrentando os sofrimentos de agora, né, meu? Sofrimento de quem não estava acostumado a ficar em casa. Imagina o cara que não está acostumado a ficar em casa e a mulher fala para ele: troca o gás, troca a água do filtro, né? Enxuga o banheiro, né? O cara deve estar sofrendo demais, cara, porque Só ele não pedindo, né, passava o dia cara? todo em casa. Então, descasca a E elas batata vêm para com mim. tudo mesmo, né? Elas vêm com. Não, porque Na realidade, em casa quem manda é mulher, pô. Esse negócio de não, um e na homem manda em realidade, casa é história. e você falando, né, do relacionamento, né, de pais, né, eu vejo a importância disso para os meus alunos, né, cara, né, para aqueles que são responsáveis, né, os tipos de famílias que estão se formando também. Nossa preocupação sempre será o aluno, né, sempre será, né, principalmente pela vida dele, aquele caminho que ele vai seguir, né, e essa é a importância dos pais estarem em sintonia dentro da realidade que cada um vive, né, que isso faz uma diferença muito grande. A gente já pegou. Eu tenho mania lá, todos os atletas que passam por mim, eles têm que cumprimentar, pegar na minha mão. E eu já vi, chegava uma época de calor, imagina, fevereiro, tinha um rapaz, um garoto de 12 anos, que ele chegava todo dia de blusa. Ele era um pouquinho, era um pouco acima do peso, não muito, mas falei, pô, deve ser por causa do peso. Mas aí eu comecei a acompanhá-lo, né, Dungão? Aí eu Uhum. vi que na mão dele tem um monte de pulseira. Pulseira, eu falei, mas cara, não dá para treinar de pulseira, hoje não pode, tal, tal, tal. Então você tem que, toda vez que você vir treinar, é obrigatório você tirar a pulseira, porque isso, quando você estiver numa competição, o árbitro não vai deixar você, né, usá-la. Tá, isso eu fui vendo que ele foi relutando, né? Aí chegou um dia que eu vi que ele estava se cortando, Dunga. Olha que coisa, cara. E Ah, uma dificuldade interna que ele não estava conseguindo resolver naquele momento, né? Uma tristeza profunda na alma dele, que aí, só abrindo parênteses, em cima disso mesmo, aquilo que você falou, né? A nossa missão, né, dentro dessa realidade, né? Se for só para futebol, se for para ter um retorno financeiro, ele é muito pequeno, né? E quando eu toquei nessa realidade, foi logo no começo do AT5, que a gente colocou uma psicóloga, colocou pessoas responsáveis, aí vimos qual que era a fé que ele professava para tentar ajudar, né, dentro daquilo que eu podia. E hoje o garoto ele se restabeleceu depois aí de 3 anos, tá com 15, 16 anos, tá que vivendo maravilha. uma vida diferente daquele momento que ele viveu de uma solidão profunda. Então a gente toca em tudo isso, né? Então não Verdade. é uma brincadeira, né? Todo esse processo é para Nossa. que a gente possa ajudar, e a relação, principalmente aquilo que você falou que hoje nós temos tempo para isso.
é a relação dos pais, né? Que é muito importante para que os pais estão bem, né? Eu falo assim, né? Quando a gente vai no encontro de casais, dá uma palestra, alguma coisa, eu falo, quem tem que estar bem é o marido e a mulher, né? Que os filhos eles vão estar bem se vocês estiverem bem, né? A realidade é bem essa. E lá dentro a gente toca nisso também. Verdade. Você está tendo a oportunidade, né, uma oportunidade enorme, né, de nessa fase da formação do caráter, né? Porque a índole de cada um de nós, a gente já nasce com ela, né? A gente Sim, é o que é, né? Já está no DNA. Mas o caráter, ele vai se formando, né? Como eu sim. trabalho em televisão, uma das funções lá na parte técnica é o Hum, seguinte, é o gerador de caractere. Né? Então, aquele hum. cara que quando você aparece, ele vai escrever lá, Ataliba, diretor executivo da T5, ex-atleta, volante, dos bons, forte. Então, ele vai escrever lá. Então, ele vai gerar o seu caractere, né? As suas Sim, características. E isso você foi formando ao longo da vida. E a gente sabe que nessa idade aí dos 8 até os 18 anos, é justamente a formação do caráter do ser humano, né? Da sim. criança. A partir dos 7 anos de idade até os 18, 20 anos. Então você tem uma missão, a Taliba, aí na T5, muito grande, né, cara? Porque a gente sabe que os pais, e nós já fomos também pais que trabalhavam muito, tinha que ficar fora de casa para defender o pão de cada dia. Então essa é a realidade de muitos pais que saem de manhã e voltam à tarde, né? À tardezinha. E às vezes pai e mãe. E hoje nós temos um lugar, por exemplo, onde uma criança, um adolescente, um jovem, pode ir numa escolinha onde o dono, né, o diretor, ele é cristão, é católico e tem valores. Então, isso aí hoje é uma missão. É claro que ninguém vive sem dinheiro, é claro que a gente almeja também se dar bem financeiramente para poder ter condição de trabalhar mais, sustentar a família. Mas interessante, o preço que se paga para estar num lugar como a T5 e o ganho que se tem por ter uma T5, tanto o gasto quanto o ganho são irrisórios diante do bem que vocês estão fazendo a essas crianças, de darem a elas, né, uma visão do que seja o certo, o errado, daquilo que seja a vida. Então, essa formação do caractere, das características, do caráter dessas crianças. Então, imagine que todos nós, então, somos missionários da nossa vida, né? Eu Isso. evangelizando, você formando um atleta, os pais que trazem e começam a perceber. Quando que um pai poderia imaginar que um filho usando aquele monte de pulseira, ele estava escondendo uma limitação, né, e estava se mutilando. Então, veja como a nossa missão ela vai além daquilo que a gente imagina. E nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, voltando a falar do corona, é a oportunidade que os pais têm de olharem mais para os seus filhos, mesmo com toda a dificuldade, talvez o pai tenha perdido o emprego, tenha reduzido o salário, a carga horária, mas Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos nossos olhares para dentro dos nossos lares e tentar, né, consertar alguma coisa que de maneira involuntária nós acabamos causando. Ninguém tem culpa nisso aí não, ninguém é culpado, é a falha natural, né, do ser humano, mas estamos tendo nesse tempo a chance de resetar e startar novamente a nossa vida familiar, a nossa vida na sociedade. Por isso que eu digo mais uma vez, quando tudo isso acabar, nós seremos bem melhores do que quando nós entramos nessa quarentena. É isso mesmo, Doug. Essa certeza que eu tenho também, né? Depois de passar todo aquele tumulto inicial, né? De dúvidas, incerteza, o que fazer, né? Com toda a responsabilidade que temos, a gente se acalma sabendo que vai ser melhor. É tempo que você reflete. Aí queria pegar umas passagens aqui do seu livro, que aí na introdução fala o poder das ideias, né? Que eu acho Ah, que é bem verdade. interessante isso. Pô, isso aí, para mim, eu lembro que eu postei um tempo atrás, né? Falei, ó, aqui, isso aqui que está me sustentando, que era a palavra de Deus em alguns livros. E um dos livros era esse, tinha sobre maturação biológica, que é sobre a gente fala sobre os garotos também, é muito interessante. E eu estudando todo esse tempo, e eu estou tendo que estudar, coisa que eu
não sou muito fã, mas estou tendo que estudar muito, né, nesse período. Estou atrás de psicólogo, assistente social, para ver, na realidade, porque a nossa maior vertente lá é motivações, nós não damos sonhos. Eu sei que a gente tem que humanizar isso, né, Dunga? Tem que tirar ferramentas para que a gente possa oferecer também para eles, não ser somente aleatório, uma coisa que a ciência não acompanha a prática, né? Então a gente vai caminhando para um lado. Tem uma frase aqui que eu achei interessante. Você fala assim: as ideias são a soma de tudo que vi, ouvi, senti, percebi e concluí. Me fala um pouquinho dessa frase. O que essa frase nesse tempo, semana passada, para essa live nascer, foi um tempo que tipo, eu estava fazendo muita coisa no AT5. Eu fazia live com os meninos ao vivo, fazia desafio. E minha cabeça estava conseguindo criar muita coisa. Graças a Deus, Deus estava me dando inspiração. Quando deu o último decreto, eu falei para as crianças aqui, falei, meu, não tenho, mas eu não sei, eu tô beirado, eu não sei o que fazer. Comecei a rezar, eu falei, Deus, não... e dando uma irritação. Aí Deus mandou eu acalmar num dia, na quinta-feira, estava estudando muito. Aí na sexta-feira acordou com Deus, Deus falou, ó, pega essas pessoas. Eu ia rezando, Deus ia dando os nomes. Pega essa pessoa. Pô, o Adrianino dos Estados Unidos fazia anos que eu falo com ele de vez em quando, mas assim, um assunto bem... Aquilo que você falou, bem profissional, que ele está nos Estados Unidos, eu estou aqui vivendo outra... Ele também é professor lá de escola, a gente trocando ideia de intercâmbio, mas nada disso. Aí Deus foi dando uma sequência, assim, bem legal. E caiu em todos esses meus amigos que vão estar até... E era até sábado, galera, mas a gente ganhou mais um dia. O Astromar no sábado vai estar com a gente também falando... É um palestrante motivacional, missionário católico também. E eu que cuido da carreira do filho dele. Isso mesmo, a T5 Sport cuida. Então, vai ser um papo muito legal. Então, me fala um pouco dessa frase aqui, irmão, porque as ideias são a soma de tudo que vi, ouvi, senti, percebi e concluí. Isso é maravilhoso. E é verdade, é exatamente isso. A vida é uma faculdade, né, Taliba? A vida é uma faculdade. E chega uma hora que a palavra sabedoria, ela não se origina na palavra saber, e sim na palavra sabor. É a palavra sabor que originou a palavra sabedoria. Ou seja, quando eu experimentei o sabor, ou os sabores da derrota, da vitória, do fracasso, do recomeço, da chegada, da saída, da perda, do ganho, do nascimento, da morte. Quer dizer, todos esses sabores vão fazendo de mim uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. E uma pessoa sábia, ela consegue dar respostas a muitas perguntas. E quando eu perguntei para o meu pai, eu fiz uma pergunta para o meu pai, né? Inclusive está bem no comecinho do livro, eu estava arrumando a cerca de bambu da minha casa, eu tinha 10 anos de idade. Aquela cerca de bambu que você coloca um do lado do outro, vai passando arame assim, entendeu? Aí estava eu e meu pai lá, aí eu fiz uma pergunta para meu pai, falei, pai, o que é ideia? Aí meu pai apoiou o cotovelo assim no enxadão dele assim, pensou, mordendo o matinho assim, falou assim, filho, ideia é aquilo que ninguém ainda pensou para resolver o meu problema. Falei, caramba, bicho, olha a definição de ideia que o meu pai tem. Aquilo ficou na minha cabeça e eu me lembro como se fosse ontem de manhã essa cena. Então eu decidi ser, aos 10 anos, uma pessoa que teria ideias, porque cada ideia que eu tivesse, eu ia solucionar o problema de alguém. Então, depois de um tempo, eu percebi que a ideia é a junção de tudo, como eu digo, de tudo que eu vi, que eu senti, né? que eu toquei, que eu vi, né? que eu concluí. Então, a ideia é quando você chega e vê um problema e com a experiência que você tem de ter vivido tanta coisa, você, quase que numa fração de segundo, você é tomado, é assaltado por aquela ideia. Então, por isso que eu não desprezo nada do que eu vivi, nem os erros que eu cometi. Né? Até os erros que eu cometi são ensinamentos para a minha vida hoje. Então, toda a minha vida, antes da minha conversão, todos os erros que eu cometi, apesar de eu não querer e não cometê-los mais, mas eles são ensinamentos também para a minha vida. Os acertos, mais ainda. Então, imagina uma pessoa como você, que jogou no Japão, que jogou no Irã. Irã ou Iraque? No Irã. No Irã. Imagina, o cara jogou bola no Irã, jogou bola no Japão,
jogou no Curitiba, jogou no Botafogo, jogou na Ponte Preta, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Sport Recife, jogou lá em Alagoas, no Corinthians, jogou. Você já viu, sentiu, refletiu, você já. Quanta coisa você já viu? E olha, tá tudo aí dentro de você. Tudo, tá tudo guardadinho. Você é um arquivo vivo. Nas fábricas, nos escritórios, tem um departamento que a turma fala assim: olha, isso aqui é um arquivo morto. A turma fala, eu não sou um arquivo morto, eu sou um arquivo vivo. Então, tudo que eu vivi, inclusive as coisas ruins, estão dentro de mim e que servem hoje como sabedoria. Então, quando eu vejo um problema e eu tenho a disposição de ajudar pessoas, eu tenho o impulso a fazer o bem, toda a minha experiência, ao ver aquela situação, vem à tona em forma de uma nova ideia, de uma nova inspiração, de um sonho. Porque se você pegar a palavra ideia e espiritualizá-la, você entra na palavra inspiração. Se você pegar a palavra ideia e romantizá-la, você entra na palavra sonho. Então, um sonho, uma ideia, uma inspiração é coisa de Deus, cara. E quanto vale uma ideia, cara? Quanto vale uma equipe motivada por uma ideia? Quanto vale um Ataliba que teve a ideia da T5? Quanto vale o Dunga que teve a ideia do PHN, a ideia do Acredite? Então, cara, essas ideias, elas solucionam a vida das pessoas. Então, tudo que está dentro de mim, eu não desprezo nada. Os erros que eu cometi, eu procuro não cometê-los mais. Mas eles são exemplos também na minha vida de coisas que eu não posso voltar a fazer e, se possível, ensinar as pessoas a não fazerem. Mas tudo isso, volto a dizer, que eu vi, senti, fiz, toquei, concluí, elas se transformam num determinado momento na minha vida numa nova ideia que vai ajudar uma pessoa a resolver o problema dela, como dizia o velho Chico Nogueira, que inclusive parecia um pouquinho com você. Meu pai era também dessa raça maravilhosa que são os africanos. Minha avó foi escrava, minha avó veio da região de Luanda, na África, eu pude conhecer Luanda. Então, o meu pai é um homem simples, sábio, um cara do bem, sabe, que me ensinou muita coisa, arrancando mandioca, fazendo cerca, plantando banana, pescando. Então, eu vejo que todas essas informações que eu recebi na minha infância, na minha juventude, nos primeiros anos da vida adulta, os primeiros anos de casado, nas viagens que eu fiz, tudo, Ataliba, está dentro de mim. Tudo está dentro de mim. E de uma hora para outra, isso explode como uma ideia, e é baseado nessa ideia que eu desenvolvi, digamos assim, as 5 fases do homem vencedor, né? Então, você é um cara que agora, depois de tanto tempo, se você parar para pensar, e é o que você está fazendo agora, parando para pensar, para estudar, cara, deve ter mais ou menos dentro de você ainda, Taliba, umas 1.783 ideias que ainda você não conhece. Por aí, né? Por aí, por baixo, por baixo. Por baixo, né, cara? Você falando de tudo isso, né, da ideia romantizando, como é o lado comercial, eu tenho que trabalhar uma linha subliminar em cima disso. Por isso que a minha meta é motivar sonhos, né? Querer levar, eu não poderia colocar na empresa, levar as pessoas para Deus, para aqueles que não creem. E não é nenhum respeito humano, mas sim ter uma maneira subliminar para chegar no tempo de hoje, né? Eu abertamente poder falar, né, quem eu sou, né, de onde eu vim e de que maneira se foi construído o AT5. Primeiro, pelas amizades, que são boas, que me direcionavam a ideia, tanto que foi a tua nora e teu filho que desenharam o primeiro layout do AT5, né, que fizeram toda a marca AT5, principalmente com a César, tem uma intimidade muito grande. Ela sabe todo o significado. Eu estava no Mundo Novo, no momento de oração, lá que a gente tinha um momento, uma vez por ano, um tempo de oração com os servos do Mundo Novo. Então a T5 nasceu de um momento de oração. E eu sei de tudo porque existe essa luta. E aí eu vou entrar numa outra frase aqui que você colocou no livro, que é importante, que é assim, né? Você fala assim, você tem que lutar contra o desejo de desistir. Mas antes de você falar desse desejo de desistir, você mais na outra página, na 47, você falou assim, o medo é ferramenta de proteção e não barreira de impedimento e opressão. Vou ler de novo. O medo é ferramenta de proteção e não barreira de impedimento e opressão. Saiba administrá-lo, ele chega a ser amigo do
a ser amigo se bem interpretado. Ele dirá, espere, observe e avance. Irmão, que inspiração linda isso aqui, hein, cara? Ao mesmo tempo, eu não sei se eu trocaria só o desistir abaixo disso, porque às vezes o desistir, ele vem com o medo, né, que bate profundo, e eu vou falar para você, irmão, e aqui para vocês, nesses quase 5 anos eu já pensei muitas vezes em desistir. Quando deu a pandemia, eu falei, não vai dar mais. T5 vai ter que fechar, né, dentro do meu coração. Mas, ao mesmo tempo, eu voltei lá atrás, naquilo que o Dunga falou, aquilo que eu era, que eu sou, o meu ídolo maior que são meus pais, que me deram a vida, me deram o ensinamento, a minha família, a minha base. Aí eu fui voltando, falei, não, mas Deus me prometeu, mesmo estando tudo no vermelho. Eu falei, pô, Deus tem uma promessa atrás do AT5. E essa promessa ela vai se cumprir se eu não deixar esse medo tomar conta. Né? Por aí, meu irmão? Verdade, é isso mesmo, cara. Olha, tem hora que eu leio coisas que eu escrevi que eu até penso, caramba, será que foi eu que escrevi mesmo isso aí? E realmente o medo, cara, o medo, ele é uma ferramenta, né? Deus colocou o medo também dentro de nós, né? Não é por acaso que você olha para os dois lados antes de atravessar a rua, né, meu? Você tem medo de morrer, né? É um medo que te protege. E só que ela não pode ser uma barreira para te impedir de fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo do futebol, que você conhece muito. Toda vez que surge uma falta ali na frente da área, a primeira coisa que se faz é montar a barreira, né? A barreira. E olha, a barreira, por incrível que pareça, é a melhor ferramenta para o batedor de falta. É a melhor ferramenta, porque é o que vai dar referência para ele. Esses dias eu estava vendo agora no canal de televisão de esporte, não está tendo campeonato, então eles estão fazendo jogos antigos, né? Jogos antigos. Apareceu um jogo da seleção brasileira lá, que o Roberto Carlos faz um gol, batendo uma falta, que quando filma por detrás, parece que a bola vai para a arquibancada. Mas de repente ela faz uma curva e entra raspando a trave. E é um golaço. Acho que você já viu esse gol do Roberto Carlos. Sim. Então o que é que acontece? O que ele fez? Ele olhou para a barreira, que a princípio está impedindo a bola de chegar até o gol. Ele pegou a barreira como referência e usou toda a habilidade que ele tinha no pé esquerdo, de bater para o lado de fora do pé, calculando o peso da bola, velocidade, distância. Ele meteu uma curva naquela bola, legal, que o goleiro está procurando ela até hoje, não vai achar nunca aquela bola, entendeu? Porque nem o cinegrafista conseguiu pegar a bola. Então o que aconteceu? A barreira foi a melhor amiga do Roberto Carlos naquele dia. Todo mundo, cara, se não tiver barreira, aquela mesma falta, sem barreira, se o goleiro falasse assim, ó, deixa livre, ele ia ter dificuldade para chutar aquela bola, porque o goleiro ia ver a bola desde o momento que ela saiu do pé dele. Ele ia poder acompanhar toda a trajetória da bola, o goleiro é preparado para aquilo, ia defender. Mas a barreira, que a princípio era para atrapalhar, serviu como ferramenta para ele fazer o gol. Então, Ataliba, todo o nosso medo, ele não é uma barreira que impede. Ao contrário, ele é uma barreira de referência. O que eu vou fazer? O que eu vou tirar de mim para poder vencer esse novo momento da minha vida? Né? O que eu vou fazer? Olha, eu tinha casa própria, 2 carros, moto, um salário maravilhoso quando eu decidi ser missionário. Deixei tudo para meu pai e para minha mãe, dei todo o dinheiro, eu, a Né e o Felipe, sem um tostão no bolso, aqui para Canção Nova, e ficamos 27 anos aqui. Olha, tinha medo? Claro que tinha. Só que eu usei aquele medo para me tornar um grande missionário. Hoje eu me considero e não fujo dessa responsabilidade de ser um grande missionário. Fiquei na Canção Nova 27 anos. Olha, o programa PHN há 23 anos, o encontro PHN com 220 mil pessoas, conhecido no mundo todo, mas por questões familiares eu precisei recomeçar minha vida, do zero de novo, do zero. Deu medo? Deu medo, mas a barreira do medo é referência para eu ir mais longe ainda. Né? Então hoje eu estou na 3ª fase da minha vida. Se eu morrer com 80 anos, está ótimo. Serão 3 tempos de 27. Olha que beleza. Nossa Senhora. Então eu estou no 3º tempo da minha vida, igual o programa do Milton Neves lá, 3º tempo.
Eu estou no terceiro tempo da minha vida, estou feliz demais, cheio de medo, mas usando o medo como barreira para ser a referência para eu marcar mais um golaço na minha vida. Então, eu acho que todos nós temos que aprender a trabalhar com a palavra medo, não deixá-la se transformar em pânico, em ansiedade, não deixá-la se transformar em síndrome disso, síndrome daquilo. O medo é algo natural do ser humano e se a gente não tiver medo, é porque não tem desafio. Então, você teve medo de fazer a T5? Teve. Você teve medo de fazer teste lá na Ponte Preta? Teve. Você teve medo de ir para o Japão? Teve. Você teve medo de ir para o Irã? Claro que teve, né? Você teve medo, mas você foi e voltou, cara. Você está aí, você é uma taliba hoje, uma referência para muita gente. E quantos estão bebendo dessa sua sabedoria acumulada nesse tempo? Então, você não parou no medo. Por isso que esse livro, ele é muito importante, na minha opinião, para todos nós, nesse momento da quarentena, porque nós vamos ser acometidos, não de um vírus, mas de uma ideia. Nós vamos sair grávidos desse tempo, gestando novas ideias e novas inspirações. Que maravilha mesmo, né, irmão? É bem isso mesmo, né? Sempre colocando aquilo que é teoria na prática, é essa a realidade mesmo. Quando eu fui abrir o AT5, né, os investidores falaram, você tá louco. Eles falavam assim para mim, você quer sonho ou você quer ganhar dinheiro? E investidores amigos meus mesmo, cara pesado que falava, tá ali, pelo amor de Deus. Mas aí no caminho encontrei o Astro, né? Que falou uma frase que é muito importante para mim logo quando que eu parei, que ele falou assim, todo trabalhador é digno do seu salário. Não vai ficar sentado no sofá, vivendo de juros, vivendo aí com a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai ter um propósito, né? E eu fui atrás desse propósito, tanto que eu parei, já fui trabalhar em empresas de agência de carreira, que foi com o Luiz, na Prime, um cara que me ajudou muito durante 15 anos, mas Deus suscitava eu ter esse projeto e hoje eu acredito nele piamente, com muito medo, depois do que a gente não sabe o que vai acontecer, a volta realmente a gente pode ter, somente é um plano de ação, né, irmão? Não tem uma certeza de nada, a gente tem plano de ações, ideias para essa volta ser melhor, né? Poder acolher melhor os alunos, porque também nesse período existe, é uma realidade, não vão ser, né? Pô, não está lógico, está acontecendo, nossos olhos estão vendo tanta coisa, mas também input todo esse medo colocado pela imprensa, a maneira que as coisas estão acontecendo, existe um medo num ser humano muito grande e nós estamos aqui não sem medo, né? Mas como você falou, como usar como ferramenta para que nós possamos ter uma volta mais tranquila, uma volta preparada e aquilo que você falou, com mais entusiasmo e sabendo que... E não é só eu, né, Dunda? As dificuldades, né? Eu tenho a secretária Nicole que sempre está acompanhando os pais, me manda notícias da realidade de cada um, a gente está sofrendo junto com eles, tentando fazer com que o AT5 possa ter uma sequência, a gente sabe que vai ser de luta, mas ouvindo tudo isso, né, do acreditar, né, não desistir, né, dessa barreira do medo, e eu acho que assim que é o mais importante, né, cada um com a sua história, né, eu com a minha história. Se você olhar o AT5, ele é totalmente japonês na sua maneira de funcionar, né, de limpeza. Então, são realidades palpáveis, né, que o povo de Paulínia pode colher no AT5. Eu falo assim, nós não somos melhores, nem que uma vez eu fui em Barcelona e o pessoal falava, né, qual que é a metodologia Barcelona, Dunga? Eu achei muito interessante. A metodologia Barcelona é a metodologia Barcelona, eles respondiam para nós, né? Eu falei, meu Deus, mas tem... Não, desde o faxineiro até o presidente, todo mundo acredita na metodologia do Barcelona, por isso que dá certo. Ela não é melhor que a do Real Madrid, nem pior, ela é a metodologia Barcelona. E aqui eu falo a mesma coisa. Qual que é a metodologia? A metodologia é a T5, que é o quê? Humanização, acolhida amorosa como fonte de restauração, ter princípio, né? Ter valores embutidos em tudo que nós fazemos, né? Ter disciplina. E principalmente, eu falo para os pais, né? Não tem a pretensão de educar um pai, né? Mas o maior problema, né? E a maior dificuldade que nós temos é essa relação com o pai, que nós todos os dias vamos ali com professores, alunos e pais, que a gente fala que é um tripé, o AT5, nós tentamos trazer aquilo que é melhor para o filho deles, né? Formá-los que o sonho não seja uma obrigação, né, Duna? Que às vezes nós, como pai, que sonhamos, né, e colocamos situações que os filhos são desagradáveis, mas
Aqui existe uma harmonia muito grande, né? Você vê famílias aqui já pedindo para comprar teu livro, já para realizar. E todo esse conhecimento aí que você falou, eu juntei com o meu irmão Marcos, né? A gente tá formatando um curso em cima dessa realidade dessas lives mesmo. É aquilo que você falou, a ideia vem que todo o conhecimento que eu tenho da prática, né? E agora um pouco de teoria nesse tempo que eu parei de jogar. O meu irmão que é mestre em educação, filosofia, né? Mestre em filosofia, né? Que está incutido para aluno, e a gente vai fazer um projeto de aluno-atleta para os pais também. Então, aquilo que você falou, vai nascendo coisas novas, aquilo que está dentro de nós, que chega uma hora que transborda, né? O copo d'água ele já está cheio, não tem como ficar mais só interno, ele transbordou, e a gente quer chegar no coração dessas pessoas que fazem diferença na nossa vida também, e a gente quer continuar fazendo isso, né, cara? Que legal, cara. Eu acho... tem um exemplo assim, bem bacana. Eu fui 41 vezes lá em Israel, né? Então, 41 vezes eu fui na terra onde Jesus nasceu e viveu e tudo mais. E tem um grande exemplo lá entre os judeus, entre os árabes também, né? Tanto os muçulmanos, como os cristãos, como os judeus, que é o exemplo da oliveira, né? A oliveira, nós temos oliveiras lá, que foram plantadas há mais de 2000 anos atrás, né? E você vê aquelas oliveiras toda antiga, retorcida, velha, e no meio dela surge um brotinho, e aquele brotinho vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, aquela oliveira mais velha vai morrendo, a outra já vai formando, e ela nunca morre. Então, cada vez está um ramo novo de oliveira. Assim somos nós, Ataliba. Nós vamos ficando mais velhos, né? A gente não pode ter medo dessa palavra, não, que envelhecer na Bíblia é sinônimo de bênção, né? De ter muitos anos. Então, eu quero viver muitos anos, se possível com muita saúde, mas eu quero viver muitos anos. E cada ano que a gente vive, é como se nós fôssemos potencializados, né? Turbinados, interculados, né? Com ideias novas, com sabedoria. Então, eu tenho certeza absoluta que nós que temos propensão ao bem, que algumas pessoas, são poucas, tá? Que têm propensão ao mal. Mas as pessoas que têm propensão ao bem, que acorda querendo fazer o bem, por isso que a gente tem entre nós, entre eu, você, o Elano, o punhado de gente, o Astromar, gente do bem, né? Deus faz, Deus junta. Então, nós que acordamos de manhã pensando assim, que bem eu vou fazer hoje? Qual bem que eu vou fazer hoje? Deus quer fazer. Deus mora dentro da gente. Deus é o maior interessado em que um advogado, um médico, um político, um jogador de futebol, um cineasta, um cantor, um padre, enfim, Deus é o maior interessado que cada um, na sua especificidade, faça o bem. Porque tem bem que eu vou fazer e que você não vai fazer, porque não é o seu chamado. E tem bem que você vai fazer que eu não consigo fazer, porque eu não fui preparado para isso, não é meu chamado. Então imagina, você fazendo bem, acordando de manhã. Bom dia, Elaine. Querida, te amo. Agora eu vou fazer o bem. Né? E vai lá para Tecife fazer o bem, cara. Pelo amor de Deus. Aí eu acordo aqui. Bom dia, né? Te amo. Vou para a missão, vou fazer o bem. As pessoas que saem de casa para fazer o bem, cara, é uma máquina na mão de Deus, cara. Entendeu? Então, você vai lembrar de um exemplo que você viu lá no Irã. Você vai ver aquele dia que você jogou contra o Osaka. Você vai ver quando você decidiu o campeonato com não sei quem. Quando você viu... Enfim, você vai, entendeu? Quando você enfrentou o Sol do Nordeste jogando lá no Sport Recife. Você vai lembrar da torcida do Galo. Você vai lembrar do Jairzinho que jogou no Botafogo, onde você jogou. E por aí afora, cara. Quer dizer, tudo isso hoje, volto a dizer, está dentro de você. Entendeu? Ninguém vai tirar isso. E hora ou outra, isso vai se transformar no bem para um garotinho de 12 anos, de 10 anos, que está começando a formar o caráter dele, que aquele pai tem o sonho que o filho se torne um jogador de futebol. A gente sabe que é uma carreira muito difícil. Nem todos serão jogador de futebol. Aliás, a maioria, né, não terá essa chance. Mas durante esse período, se tornarão grandes esportistas, porque eu fui um grande esportista.
Eu joguei muito futebol, não em qualidade, mas em quantidade. Eu joguei futebol de salão, eu joguei futebol de campo, eu decidi campeonato amador, eu voltava para casa com troféu, sem troféu, mas o esporte me ensinou duas coisas: ganhar e perder. E as duas coisas fazem parte da vida. Ora eu ganho, ora eu perco, e eu tenho que saber lidar com essas duas coisas. E isso o esporte me ensinou, cara. Que lindo. É isso mesmo, irmão. Que top demais, cara, esse papo. A gente podia ficar a noite inteira aqui. Deixa eu agradecer o povo que participou. E depois você vai falar onde comprar o livro. Tem uma galera doida para saber onde compra o livro. A Marleide, que entrou, Legal. o Herberto Cunha, o Arthur Gabriel, a Aline Brasil, Padre Gracione, Paula, uma galera boa, Renan Luca, Rafael Figueiredo, Emerson, Kaique, uma galera aqui, Dungão, uma galera top, o pessoal de Pernambuco, Rio de Janeiro, a galera de Petrópolis, que eu trabalhei no acampamento de casais, tudo com a gente, Emerson, Giane, Sueli, Marcelo, pô, Dungão, uma galera aí maravilhosa. Robinho, que é de Pernambuco, quer saber onde compra o livro, Benedita, a Dari, parceira da Yane, o Anderson Puga, parceiro da escola, todo mundo, Marley, que também é muito top, tá com a gente, Cícera, Fátima, uma galera top aí, Dungão, que acompanha a nossa live, a gente tá chegando perto do fim. Me fala onde compra esse livro maravilhoso, fala aí a sua página para quem não conhece, que é a turminha do AT5, dá as últimas palavras aí pra gente aí, meu amigo. Legal. Bom, o livro Acredite, a maneira mais fácil de você comprar hoje o livro Acredite é entrando no meu Instagram, vai lá na bio e você compra pelo Mercado Livre, né? Você calcula o frete já, vai chegar na sua casa, custa R$ 39,90. Você calcula o frete ali, com 3 toquinhos na tela, você já comprou o livro. É só chegar no meu Instagram lá, na bio, vai estar lá o link, você aperta uma vez, aperta outra vez e pumba, comprar. Agora, também, claro, está nas grandes livrarias como Saraiva, Cultura e por aí afora, né? Mas hoje ir numa livraria, num shopping é praticamente impossível. Então a melhor maneira hoje, meus irmãos, é vocês entrarem no meu Instagram, @dungaphn, tá aí embaixo do AT5 underline aí. Entra lá, já na bio, vai estar ali, você entra lá, link, vai aparecer várias situações e você já pode adquirir o livro lá. Tá lá, como adquirir o livro. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu gravei 15 CDs na minha vida e escrevi 6 livros. Esse livro é a minha maior contribuição para a humanidade até hoje, viu? Então, realmente, aqui tem coisa que está no meu coração desde criança, que eu, graças a Deus, consegui transformar num livro, Taliba. Obrigado pelo espaço, irmão. Ô, louco, Dongão, você é top demais. Quem mandou um abraço para nós foi o Tufizão, André Tufi, cara. Tufi. O Tufi é cara, a lenda. Eu não falo com ele, cara. Mas legal, Dongão. Faltando pouco tempo aqui, eu quero agradecer, irmão, porque na realidade isso é a extensão daquilo que Deus plantou no meu coração lá atrás. Porque a gente não sabe a maneira que isso vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. E Deus, nos seus caminhos, teve que dar um tempo, parar, né? Permitir um tempo para nós, a gente bater um papo. E aquelas nossas conversas de dezembro, esse foi o primeiro passo para aquilo que a gente vai fazer. Porque eu tenho também, queremos entrar a fundo na relação pai e filhos, atletas e alunos. Eu conto com você, com o Astro, para a gente dar sequência no curso que a gente vai fazer para essas famílias e a gente poder, dentro daquilo que nós vivemos, a nossa prática, aquilo que também que eu acho que é a mais importante, a experiência que Deus tem nos dado, de experiência pessoal com Ele, para tentar fazer a diferença também nas casas dos nossos alunos aí, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, valeu mesmo, show de bola estar com vocês, foi maravilhoso, viu, irmão? Deus te abençoe, Valeu. gratidão eterna, te amo, saudade, e logo a gente vai estar se vendo aí, falando e pondo uns projetos em dia mesmo. Agora é hora de nós dois fazer projeto junto também, vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima. Ó, diga a sua esposa que a minha esposa está mandando um abraço para ela. Elaine e Néia são muito amigos. Quero dizer para você, meu irmão, que eu também te amo. Você é um cara, para mim, que mora aqui, ó, no meu coração. Deus abençoe você. Não vejo a hora de poder dar um abraço e a gente comemorar. Deus abençoe. Valeu. Valeu, Dungão. Um abraço, irmão. Valeu, galera aí que participou.
Grande abraço, Deus abençoe a noite de vocês aí. Amanhã tem mais, acompanhe que tem mais novidade. Nós não paramos aqui, tá bom? Um abraço. Até mais, gente. Boa noite.